Bom dia, então. Vamos hoje continuar a aula anterior, nomeadamente a questão do novo sistema de resolução, do novo sistema de dedução, que é o sistema de resolução, em que nós vimos na aula passada um caso particular, que era a situação em que se conseguiam converter todas as fórmulas em cláusulas de ordem. Hoje vamos ver o caso mais geral, em que qualquer que seja o tipo de cláusulas que se obtenha a partir da forma CNF, se consegue fazer a dedução. Por conseguinte, vamos ver então esse sistema de dedução. Vamos ver primeiro qual é a regra. Este sistema tem a vantagem de só ter uma regra de inferência, okay? Que é a regra da resolução, e depois vamos provar que o sistema é coerente e completo. Ok, por isso, em primeiro lugar, vamos relembrar que o algoritmo que nós tínhamos visto, ORN-SAT, é um algoritmo que permite verificar se um conjunto de cláusulas de ordem é satisfazível. Okay? É bastante eficiente, porque é polinomial no número de cláusulas e no número de átomos, mas, no entanto, tem o defeito de só ser aplicável no caso de serem cláusulas de ordem. Okay? O que nós vamos fazer é a generalização neste caso, ok? Bom, basicamente usando o mesmo tipo de argumentação, isto vamos tentar provar por absurdo que uma forma é uma conclusão lógica das premissas. Okay? Vamos continuar. Para fazer isso, vamos usar o sistema de resolução que utiliza apenas a regra de inferência, que é a regra de resolução. Bom, vamos ver então, relembrar os conceitos e terminologia para apresentar a regra e depois o sistema. Por isso, lembram-se que quando passávamos para a forma CNF, obtínhamos um conjunto de cláusulas em que uma cláusula é uma disjunção dos literais. E um literal ou é um átomo, por isso uma fórmula atómica, ou a sua negação. Por isso, a cláusula não há B ou C, não há ou B ou não C, tem um literal positivo, que é o B, tem dois literais negativos, e por conseguinte tem uma cláusula de ordem. Neste caso, vamos estar interessados em geral em quaisquer tipos de cláusulas, e por isso a regra de resolução diz-nos o seguinte: se nós tivermos duas cláusulas, C1 e C2, em que uma contém um literal positivo, L, e a outra o literal negativo, não L, podemos inferir uma nova cláusula, chamada resolvente das duas cláusulas, composta por todos os literais de C1 e C2, exceto o L e o não L. Ou seja, basicamente o que fazemos é pegar em duas fórmulas ou duas cláusulas, cortamos o L com o não L e aproveitamos o resto. Por exemplo, se nós tivermos não há B ou não C e não há C ou não D, verificamos que o C aparece negativo aqui e aparece positivo aqui, por isso nós podemos cortar as cláusulas e obtemos não há o B, não há o D e, obviamente, juntamos por idempotência as duas cláusulas, os dois átomos negativos, os dois literais negativos não há. Ok? O que é automaticamente, se nós definirmos isto como o conjunto dos literais, depois de tirar o L e o não L, como o conjunto não tem repetição, esta repetição é automaticamente retirada. Ok? Bom, por isso isto é a regra. Será que a regra é coerente? Ou seja, será que a partir de verdade, fórmulas verdadeiras continuam a ter fórmulas verdadeiras? Bom, a resposta é muito simples. Okay? Claro que é. Porquê? Vamos admitir que temos uma cláusula A ou φ, em que φ é um conjunto, por sua vez, uma cláusula com qualquer número de literais. E outra cláusula que é não há ou psi, em que psi é mais uma vez uma cláusula com qualquer número de literais. Bom, vamos admitir que estas duas são verdadeiras. Será que, cortando o A com não há, o φ ou psi serão verdadeiras? Bom, a resposta é simples. Se o átomo A ou é verdadeiro ou é falso, por isso, se o átomo A for verdadeiro, psi tem que ser verdadeiro, para esta cláusula ser verdadeira. Se o átomo A for falso, φ tem que ser verdadeiro, e por isso, ou φ é verdadeiro ou psi é verdadeiro, por isso conseguimos provar que φ ou psi tem que ser verdadeiro. Ou seja, se as duas fórmulas forem, as duas cláusulas iniciais forem verdadeiras, cortando o A com não há, obtemos uma nova cláusula que também é verdadeira, e por isso garante que a regra de resolução que estamos a aplicar é uma regra coerente. De fórmulas verdadeiras, só se obtém fórmulas verdadeiras, não se podem obter fórmulas falsas, senão havia aqui uma incoerência no sistema. Bom, então temos a regra da resolução.
Vamos ver o que é o sistema de resolução, por isso o sistema que utiliza essa regra. Bom, à partida, é parecido com o que vimos anteriormente, por isso, para provarmos uma fórmula, ou seja, para provarmos que uma fórmula é uma consequência lógica de um conjunto de premissas, o que vamos fazer é uma demonstração por absurdo. E por isso o que fazemos é que garantimos que as premissas iniciais mais a negação da conclusão são insatisfazíveis. Ok? Por isso, basicamente, é a mesma coisa que dizer desta premissa obtemos a negação, se for insatisfazível, podemos obter a contradição, e se obtivermos a contradição, podemos, a partir daí, provar qualquer coisa, nomeadamente o fim. Bom, por isso, as nossas demonstrações vão ser refutações. Todas as formas que vamos utilizar são cláusulas, ou seja, disjunções de literais. E por isso, sabemos que podemos fazer isso, convertendo as fórmulas todas para a forma C. A única regra de inferência que vamos usar é a resolução. Ok? Por isso, isto são as três regras, digamos, ou os três princípios simples que são usados para o sistema de resolução. Já agora, uma questão de nomenclatura, a contradição, quando nós obtemos uma contradição, usávamos o símbolo da contradição. Neste caso, como vamos ver, o que vamos ter são cláusulas em que, cortando literais das cláusulas, elas vão se tornando mais pequenas e, eventualmente, a contradição é obtida pela resolução de uma cláusula A e uma cláusula não A. Okay? Obviamente, estes são contraditórios. Se eu cortar o A com não A, fico com nada. Ok? E, por conseguinte, do ponto de vista sintático, fico com nada. Do ponto de vista semântico, isto corresponde à contradição, e por isso eu vou chamar a contradição uma cláusula vazia, por isso é uma cláusula que não tem literais. Okay? Por isso isto é apenas nomenclatura, mas é, digamos, o calão, digamos, do sistema. Bom, vamos ver então alguns exemplos só para termos sensibilidade para este sistema. Se nós tivermos o modo expor, nós sabemos que se A implica B e A é verdade, então B também tem que ser verdade. Okay? B é uma consequência destas. Como é que nós resolvemos isto no sistema de resolução? Convertemos as premissas para cláusulas. Okay? Isto é, A implica B, não há o B, isto é uma cláusula, é uma disjunção de literais. A é uma disjunção de literais. A negação da conclusão é não B. E agora vamos aplicar a resolução. Ou seja, por exemplo, cortando o não B com este B, obtemos não A. E, por conseguinte, não A é obtido por resolução da cláusula 1 com a cláusula 3. A com não A resolve-se, obtendo-se a cláusula vazia, ou seja, resolvendo a 2 com a 4, obtém-se a cláusula vazia e chegamos à contradição, ou seja, conseguimos provar que B é uma consequência das premissas por absurdo. E colocamos no B e verificamos que as premissas e a negação da conclusão é absurda. O modo de Stollens é parecido. Se A implica B e não B, então se B é falso, o A tem que ser falso. E passando isto tudo para cláusulas, as premissas, a primeira premissa é a mesma, não B é não B, não A negado é A, e por conseguinte nós temos uma coisa exatamente semelhante a esta, ou seja, podemos começar com A e não A. A corta com não A fica B, por resolução da 1 com a 3, depois o B com não B fica a cláusula vazia por resolução da 2 com a 4. Um bocadinho mais complicado. Se A implica B e B implica C, então A implica C. Ok? Como é que nós fazemos isto? Primeira premissa, não há o B. Segunda premissa, não B ou C. O que é a negação da conclusão? Como é que nós negamos que A implica C? A e não C. Por isso, A tem que ser verdadeiro e C tem que ser falso. Ok? Para isto ser negado, é preciso que o A seja verdadeiro e o C seja falso. Por conseguinte, temos aqui quatro cláusulas. Duas são simples, são elementares, mas agora é só usar a resolução. Não C corta com este C, por acaso fez ao contrário, por isso o A corta com não A, fica B. Resolução de 1 com 3. O B corta com este não B, fica C. Resolução de 2 com 5. C corta com não C, fica a cláusula vazia. Ok? Por isso, basicamente é isto que se tem que fazer. Como estão a imaginar, um computador é fácil programar este tipo de comportamento, é mais fácil tentar descobrir
quais são as fórmulas e quais são as leis ou as regras de introdução e eliminação de operadores que nós usamos no sistema de dedução natural. Por isso, este sistema de resolução enfim, não digo que seja trivial, mas é fácil de implementar computacionalmente. Temos aqui um problema, como vocês já viram. Eu podia ter começado com o não A, com o C com o não C, ok? Ou podia ter começado com o A com o não A, ou podia ter começado com o não B com o B. Há várias alternativas, normalmente, que se oferecem para o próximo passo, ok? Vamos ver aqui um caso simples. Antes disso, atenção que quando nós cortamos literais, os literais só podemos cortar um literal de cada vez, ok? Ou seja, se nós não fizéssemos isso, o que é que nós obtínhamos? Bom, A equivalente a não B, quer dizer que não A implica não B, ok? Por isso, isto fica não A ou não B implica não A, não B implica A, ou seja, A ou B. Bom, será que de A ser equivalente a não B nós podemos deduzir C? Bom, obviamente que não. A negação de C é aqui, mas se eu fizer aqui uma má aplicação da regra de resolução, eu consigo obter a cláusula vazia. Como? Pego em 1 e 2, corto o A com não A e o B com não B. Okay? Isso não é possível, isso não é a regra, ok? Porque, quanto mais não seja, essa regra conduziria a este absurdo, ok? Conduziria que, a partir de A equivalente a não B, conseguisse provar qualquer coisa. Bom, na realidade, o que eu posso obter, por resolução, é, cortando o A com o não A, obtenho B ou não B. Bom, B ou não B é verdade. Não me adianta muito. Okay? Se eu cortar B ou não B, este B com o não B, fico com A ou não A. A ou não A é sempre verdade, é uma tautologia, por isso também não me adianta muito. Por isso, atenção que não é errado fazer isso, B com não B ou A com não A, só que não adianta nada. Agora, se eu cortar o A com não A e o B com não B simultaneamente, aí eu faço um disparate. Okay? Eu tenho, inclusive, uma fórmula que não é uma consequência das duas cláusulas iniciais. Bom, espero que seja claro. Okay? Vamos ver então um exemplo um bocado mais complicado do sistema de resolução e ver que depois temos que usar podemos usar algumas regras para decidir o que é que fazemos a seguir. Okay? Bom, em primeiro lugar, vamos ver este exemplo. É falso, se B ou C forem falsos, isto é equivalente a A e D. Por outro lado, A implica B e não A ou D. Bom, destas três premissas, eu vou conseguir provar não A. Ok? Bom, vamos ver como é que isto é feito. Primeiro, criar as premissas, colocar as premissas na forma causal. Isso, não B ou C equivalente a A e D, esta é complicada, enfim, no fundo tem que dizer que ou este é verdade e este é verdade. Por acaso estou a fazer isto de outra maneira, por isso um é verdadeiro e o outro é falso, ou o outro é verdadeiro e o outro é falso. Por isso, este é verdadeiro ou este. Por isso, a negação de B ou C é verdadeiro ou este é verdadeiro, ou então este é falso e este também é verdadeiro. Okay? Podem verificar isto de várias maneiras. Okay? Também podem dizer que este implica aquele, por outro lado o A e D implica o outro. Bom, de qualquer das formas, o que vocês obtêm são estas 4 cláusulas. Okay? A ou B ou C, B ou C ou D, não A ou não B ou não D, e não A ou não C ou não D. Okay? Eu estou a fazer este exemplo particularmente esquisito, ou particularmente complicado, para vocês verem que o sistema se aplica independentemente da complexidade das cláusulas. Okay? Podem verificar, enfim, que estas 4 cláusulas ou a conjunção das 4 cláusulas é a passagem para a forma normal conjuntiva desta equivalência. Bom, felizmente as outras cláusulas são mais simples. Não A implica B é não A ou B, não A ou D é não A ou D, isto já são cláusulas, e a negação da conclusão, que temos que colocar, é a negação não A, não A ou B, não A ou D, e a conclusão da negação, que é a negação da conclusão, que é A. Okay?
Por isso, no fundo, o que temos que provar é que estas 7 cláusulas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são contraditórias. Ok? Bom, vamos fazer isto da forma normal, ou seja, pomos as 7 cláusulas e agora vamos usar a resolução. Bom, o que é que podemos fazer aqui? Há muita coisa que podemos fazer aqui. Podemos começar, por exemplo, com o A, com o 6 e com o 7. Okay? O A corta com o não A, ficamos com D. Bom, e depois? Bom, depois podemos fazer, por exemplo, o 3 com o 5. Cortar o não B com o B, ficamos com não A ou não D. O que é que dá jeito? A partir daqui, podemos fazer, cortar o D com o não D, aliás, cortar o A com o não A, por isso o 7 com o 9, ficamos com o não D, e agora o não D com D, está a cláusula vazia, é a resolução de 8 com 10. Ok? Vocês podem perguntar, então, mas se eu tiver, e este é o problema deste sistema, e aliás é o problema de obter, de provar que um conjunto de cláusulas é insatisfazível, é que se nós tivermos aqui muitas cláusulas, temos muitas combinações possíveis, várias dessas combinações se calhar não nos levam a lado nenhum, e por isso o sistema nesse aspecto pode ser demorado, ok? Podemos sempre implementar isso com backtracking, mas eventualmente será demorado e por isso convém-nos perceber como esta demonstração não é única, será que há alguma regra, alguma heurística para fazer demonstrações de uma forma mais simples, mais única possível, embora nunca seja única, ok? Existe. Na realidade, se vocês olharem para esta demonstração, o que vocês veem é que A ou D resolveram com A e obtiveram D, depois, desta fórmula 3, resolveram com a fórmula 5 e obtiveram esta, desta cláusula e desta, vocês obtiveram, aliás, desta cláusula e não A, obtiveram D, não D, depois das duas, obtiveram a cláusula vazia. E por isso, se vocês olharem para a demonstração, o que vocês fizeram de alguma forma foi uma árvore, ok? Em que a negação vem deste lado e deste, este já vem de 2, esta vem de 2 e esta vem de 2. Okay? Por isso, é sempre uma árvore binária em que cada nó da árvore vem de 2 nós anteriores. Bom, a questão da árvore, como vocês veem, é por onde é que nós começamos, ou seja, quais são as cláusulas por onde nós começamos. E a regra, existe uma regra, uma heurística, se quiserem, muito simples, que permite eliminar algumas destas alternativas, mantendo, digamos, a completude da demonstração, que é a chamada resolução linear. O que é a resolução linear? Basicamente, o que vocês colocam são as premissas e a negação da conclusão, e tem que partir sempre da conclusão, ou da negação da conclusão, que é que introduz a contradição, em princípio as premissas não são contraditórias, e depois não largam. Ou seja, pegam numa forma que venha da negação da conclusão e as vossas resoluções são sempre feitas com a última forma que vocês obtiveram. Por exemplo, neste caso, okay, tínhamos aqui estas fórmulas, sabíamos que o A era da negação da conclusão, por isso nós vamos pegar no A e resolvê-lo com qualquer coisa. Por exemplo, com a 6, como há bocado. Aliás, com a 5. A corta com não A e dá B. Já vemos que mesmo aqui já temos alternativa. Mas, de qualquer maneira, o que nós fazemos agora é não andamos aqui à procura de dizer o que é que eu posso fazer com este B? Bom, este B só tem uma alternativa para cortar, que é com este não B. Por conseguinte, vou resolver a 8 com a 3 e vou obter não A ou não D. E agora eu não largo esta também. O que é que eu posso fazer com não A ou não D? Ou resolvo por A, ou resolvo por D. Bom, o A está aqui à mão, semear, por isso vou resolver o A com não A. Bom, por acaso enganei-me, eu não D, vou cortar com este D, também está, ok? Posso resolver a 6 com a 9, em que este não D corto com o D e fico com não A. Ok? Não há, então, sim, agora posso obter a fórmula vazia com 10, com a resolução da 10 com a 7. E, por conseguinte, se vocês olharem agora para a resolução que foi feita, eu peguei no A e no não A ao B e obtive B. Do B, resolvi com não A, não B ou não D, e obtive não A ou não D. Não A ou não D, juntei com a sexta, não A ou D, e obtive não A. Não A,
resolvi com A e obtive a cláusula vazia finalmente. Por isso que vocês têm neste momento é uma sequência linear de resoluções em vez de andarem de um lado para o outro, a tentar descobrir cláusulas que possam resolver umas com as outras. Okay? Por isso esta estratégia de resolução linear permite fazer, digamos, uma dedução, mesmo assim não impede alternativas, por exemplo, como eu vos disse, eu tinha posto o 7 fiz com o 5, mas podia ter feito com o 6, se calhar até era mais rápido. Às vezes, ou fazer o 7 com a 4, podia ter feito, A com não A, provavelmente se eu fizesse a 7 com a 4, depois não ia lá de nenhum. Ok? Teria que recomeçar de novo. E por conseguinte, apesar de haver alternativas, a resolução linear elimina muitas das alternativas, torna a demonstração mais simples e, por conseguinte, é uma boa heurística para ser utilizada, embora haja esta nota que pode haver mais do que uma demonstração linear, e isso não é garantido que apenas que seja, digamos, garantido que nós descobrimos sempre as cláusulas certas. O que acontece? As cláusulas, se nós não descobrirmos as cláusulas certas, temos que voltar atrás, e isso é que leva a que o algoritmo demore um número exponencial de passos em certas situações. Por isso, à partida, provar que um conjunto de cláusulas é contraditória ou é insatisfazível é um problema exponencial e, por isso, em alguns casos, isto obriga mesmo a ter um número exponencial de passos. Okay? Bom, mas nos nossos casos vão ser mais simples. Já agora, só para exemplificar, em vez de ter feito desta maneira, ou seja, em vez de ter cortado o A com o não A ou B, podia ter cortado o A com o não A ou D, ficava com D. O D cortava depois aqui com o não A, o B ou não D, okay? Ficava com o não A ou não B. O B cortava com não A, cortava com o A outra vez, ficava com o não B. O não B cortava com o B, ficava com o não A. E depois o A cortava com o não A, ficava com a cláusula vazia. Por isso, neste caso, até era uma demonstração mais complicada, por isso tinha 5 passos, enquanto que esta tinha 4 passos, mas ambas eram demonstrações lineares, ou seja, pegava numa cláusula, que era a 7, e obtinha a 8, da 8 obtinha a 9, da 9 obtinha a 10, etc. Não andava a saltitar aqui entre as premissas ou entre as fórmulas anteriores para ver as que me davam jeito. Ok? Por isso, esta também, como vemos, é uma resolução linear, pegando sempre na última, andamos para a frente. Bom, aqui levanta-se então, uma vez, não sei se tem alguma dúvida sobre o sistema, se perceberam como é que isto se faz. Bom, não tenho dúvidas. Agora a vossa pergunta pode ser, então e agora como é que eu tenho a certeza que se a fórmula, ou a negação da fórmula for contraditória com as premissas, por isso as premissas, se a fórmula é uma consequência lógica das premissas, como é que eu tenho a certeza que o meu sistema prova isso? Okay? Isso é o problema da completude do sistema. Okay? A coerência, na realidade, eu quero que o sistema seja coerente e completo. Coerente quer dizer que se fórmulas verdadeiras só consigo deduzir que fórmulas verdadeiras, mas isso é garantido, para ser coerente, é garantido pelo facto de só usar uma regra que é coerente. Okay? Por isso agora a questão é saber se o conjunto, ou se o sistema é completo. Isto é, se um conjunto de cláusulas for insatisfazível, será que existe uma sequência de passos de resolução que me garantem que chegar à cláusula vazia? Okay? Esse é o problema. Bom, e por isso vamos fazer esta demonstração por indução. Okay? Ainda não demos formalmente indução, mas vocês já sabem o que isso é, enfim, formalmente, e por isso temos que provar duas coisas. Provar que se S, por isso o conjunto de cláusulas, só contém um literal e é insatisfazível, sou capaz de provar que ele é insatisfazível, ou seja, sou capaz de dizer a cláusula vazia. Por outro lado, se um conjunto, ok, neste caso é simples provar este passo base, ok? Se o conjunto só contém um literal e é insatisfazível, é porque tem duas fórmulas. Uma que tem o A, outra que tem o não A. São as duas cláusulas que têm um único literal e são insatisfazíveis porque uma cláusula diz que sim, a outra diz que não. Okay? E por isso, se o passo base está demonstrado. Se o conjunto de cláusulas só contém um literal e é insatisfazível, então eu consigo provar a cláusula vazia.
O passo de indução diz que se S tiver um conjunto de N, N átomos distintos, por isso positivos ou negativos, se isto for possível provar que com N átomos distintos um conjunto contraditório consigo obter a cláusula vazia, então também vou conseguir fazer o mesmo com N mais 1 átomos distintos. Ou seja, se eu conseguir provar com N átomos que um conjunto contraditório me leva à cláusula vazia, então também vou conseguir provar que se o conjunto tiver N mais 1 átomos, também vou obter a cláusula vazia. Okay? Isto é o passo de indução, por isso, se é válido para N, é válido para N mais 1, como é válido para 1, é válido para todos os números inteiros, por isso qualquer número de átomos. Bom, como é que vamos provar isso? Aqui vamos ter que ter algum cuidado, alguma atenção, como é que isto se faz. Bom, vamos ver então que vamos admitir que nós temos um conjunto com N mais uma cláusula, N mais 1 átomos, ok? E esses N mais 1 átomos são compostos por dois conjuntos, ok? São compostos, quer dizer, são cobertos por dois conjuntos. Um conjunto, X0, que tem... aliás, desculpa, vamos demonstrar isto de duas maneiras. Ou existe um conjunto incluído em Sn mais 1 que tem apenas N átomos, ok? E esse conjunto é insatisfazível, ok? Bom, se esse conjunto é insatisfazível e tem N átomos, ok? O conjunto Sn mais 1, que é este conjunto, mais algumas cláusulas, continua a ser insatisfazível e isto fica automaticamente demonstrado. Mas se isto não acontecer, se não descobrir um subconjunto de Sn, apenas com N átomos, de Sn mais 1, apenas com N átomos distintos, que são insatisfazíveis, então tem que aplicar resolução a dois outros conjuntos, x1 e x2, e mostrar que se pode obter a cláusula vazia. Por isso, das duas, uma, ou consigo obter um subconjunto de Sn mais 1 com N cláusulas que são insatisfazíveis, e por conseguinte isso fica demonstrado pela hipótese de indução, ou então não posso fazer isso e tenho que criar dois conjuntos e começar a trabalhar a partir desses conjuntos. Okay? Bom, ok, por isso, esses dois conjuntos vão ser obtidos de tal maneira, okay, no caso de não ser contraditórios, vão ser obtidos de tal maneira que eu vou conseguir, por resolução, obter um átomo AN mais 1 e outro átomo negação de AN mais 1, por isso o enésimo mais um átomo. E por conseguinte, se eu obtiver os dois átomos, resolvendo um com o outro, obtenho a cláusula vazia. Ok? Por isso, a questão, a primeira parte é simples, se eu conseguir, muito bem, mas se eu não conseguir, tenho que provar que consigo chegar a esses dois conjuntos e que resolvendo um com o outro, consigo chegar aos dois literais, um positivo e outro negativo, que podem ser resolvidos para obter a cláusula vazia. Então vamos ver aqui um exemplo. Ok? Um exemplo não, vamos ver como é que eles são constituídos, vamos dar um exemplo. Bom, o conjunto X1 é constituído por todas as cláusulas que contêm o literal. Aliás, antes disso, o conjunto X mais é composto por todas as cláusulas onde o tal literal aparece positivamente. Por isso é que é o X mais. O conjunto X menos é o conjunto de todas as cláusulas que contêm o literal negação, a negação desse literal. Por isso é que é X menos. Bom, e há de haver cláusulas que não têm nem um nem o outro, que serão o conjunto X0. Bom, e aqui levanta-se a questão, se o conjunto X0 já vimos, se o conjunto X0 for composto, for insatisfazível, o conjunto X0 não tem o literal AN mais 1, por isso só tem N literais. Se esse conjunto X0 for insatisfazível, então o conjunto inicial também é insatisfazível. Bom, vamos admitir que o X0 não é insatisfazível, ok? E vamos então construir o conjunto X1 com todas as cláusulas de X mais a cláusula de X0. O conjunto X2 é o conjunto com todas as cláusulas de X menos mais as cláusulas de X0. Okay? Talvez aqui um exemplo. Vamos ter três átomos, A, B e C é o último átomo, ok? É aquele que vou considerar o terceiro. Por conseguinte, temos o conjunto S3, que é o conjunto de cláusulas que eu quero provar que é insatisfazível, e deste conjunto S3 vou obter o X+, que são todas as cláusulas que contêm o C, é só uma,
o x menos, com todas as cláusulas que contêm o menos C, ou negação de C, que é só há uma também, e o x0 é o conjunto de cláusulas que não contém C. Ok? Neste caso, por conseguinte, obtemos os constituintes e agora o x1 é o conjunto de x mais com x0, ok? Por isso tem o x0, acrescentei esta cláusula, e o x2 é o conjunto de x menos com o x0. Ok? Por conseguinte, tem então estes dois conjuntos, o x1 e o x2, ok? E o x0, aliás, e levanta-se a questão, será que o x0 é insatisfazível? Neste caso não é, ok? E por conseguinte, se o x0 não é insatisfazível, o que eu vou provar é que usando resolução, no x1 e no x2, que no fundo cobrem todas as cláusulas do conjunto inicial, usando resolução no x1 e no x2, vou obter o átomo C, e vou obter, aliás, o literal C, e vou obter o literal não C, usando resolução, e por conseguinte, depois cortando o C com não C, obtenho a cláusula vazia. Bom, como é que nós fazemos? Já agora, o x0 não é insatisfazível porque com A igual, se A for falso e B for verdadeiro, se B for verdadeira, a primeira cláusula é verdadeira, se A for falso, a segunda e a terceira cláusula são verdadeiras, por isso o x0 admite esta interpretação que o torna verdadeiro. Por isso vamos então tentar obter a fórmula C e a fórmula não C para resolvê-las obtendo a cláusula vazia. Como é que fazemos isto? Bom, como o x0 não é insatisfazível, então o conjunto, e se o Sn mais 1 é insatisfazível, podemos verificar o seguinte. Se C fosse verdadeiro, okay, o que é que vai acontecer? Se o C for verdadeiro, esta fórmula é verdadeira. E por conseguinte, como o x0 não é satisfazível, se o C for verdadeiro, e se o conjunto total for contraditório, a contradição tem que aparecer aqui no x2. Okay? Se o C for verdadeiro. Okay? E por isso o x2 tem que ser insatisfazível. Por outro lado, se o C for falso, okay? Se o C for falso, esta cláusula passa, esta e todas as outras que vêm do x menos são verdadeiras, e por isso a contradição, como as verdes, digamos, do x0 não são contraditórias, a contradição tem que se vir do x1. Okay? E por conseguinte, basicamente, vamos partir desta constatação, ok? Que existe aqui um problema, podemos obter, digamos, garantir que a contradição ou existe no x1 ou existe no x2, se o C for verdadeiro, se o C for falso, como eu vos mostrei. Então vamos fazer aqui um truque, quer dizer assim, vamos considerar o conjunto y1 e o conjunto y2, que resultam de x1 e de x2, apagando o C e apagando o não C. Okay? Por isso o y1 será o conjunto x1 em que o C foi apagado, vou pôr aqui clarinho, o y2 é o x2 em que o não C foi apagado. Okay? Bom, mas nesta situação, okay, o valor de y1, okay, será exatamente igual ao valor de x1 quando o C é falso. Okay? Quando o C fosse falso, não adiantava nada. O valor de y2 é igual ao valor de x2 quando o C fosse verdadeiro. Okay? Por isso, se o x1 e x2 são contraditórios, o y e o y2 também devem ser contraditórios. Okay? E por conseguinte, eu devo obter a contradição nestes a contradição, ou seja, a cláusula, no caso a cláusula C e a cláusula não C, nestes dois conjuntos. Ok? Vamos ver então como é que nós podemos fazer isto. Reparem que o y1 e o y2, neste momento, já só têm n literais. E por isso a junção dos dois deve ser possível demonstrá-la, deve ser possível demonstrar a cláusula vazia a partir destes dois, do y1 e do y2. Mas na realidade estes dois conjuntos são uma simplificação destes, porque no fundo estes, aqui apaguei o C e aqui apaguei o não C. Bom, mas então a mesma demonstração que me permite provar que y1 e y2 são contraditórios, eu tenho a certeza que existe uma porque ela só tem n átomos,
quando eu desenvolver, mas agora colocando os Cs e os não Cs, okay, o que vai acontecer é que eu vou ter uma demonstração em que os Cs ficam e os não Cs também ficam, e por conseguinte, eventualmente eu vou chegar a uma situação em que tenho o C e o não C e posso cortá-lo. Ok? Bom, vamos ver com um exemplo, talvez, para mostrar isto. Por conseguinte, nós temos estes dois conjuntos, x1 e x2, ok? E agora vamos clicar, vamos obter a fórmula, por isso, a partir do y1, ok? Que será o x1, mas sem o c, eu vou só manter aqui para sombreado, de certeza que eu vou conseguir obter uma cláusula vazia, porque o sistema tem que ser incoerente, ok? Bom, isso de facto eu consigo. Do A, por isso se o C fosse falso, isto é verdade, por conseguinte o A corta com o não A, podemos fazer aqui, aliás o B corta com o não B com 3 e 4, o não A corta com o A, ok? E obtenho a cláusula vazia, ou se quiserem obtenho a cláusula C, porque obtenho a cláusula vazia se fosse o Y1, eu obtenho a cláusula C sobre o X1, porque o C mantém-se. Por isso, este conjunto de fórmulas, que é necessariamente contraditório, eu consigo obter a cláusula vazia, mas se eu mantiver o C, obtenho a cláusula C. A mesma coisa no x2. Okay? x2, se o C for verdadeiro, okay? A fórmula, se ele for verdadeiro, de certeza que o x1 não é contraditório, porque esta é verdadeira e o sistema a verde não é contraditório, por isso a contradição está no x2, e por conseguinte, se eu tirar o não C, o que eu vou obter é a contradição, ok? A ou não B, e por conseguinte, como é que eu vou conseguir obter a contradição? Resolvendo mais uma vez o 3 com o 4, tenho o B e o não B ficam não A, corto o não A com o A ou B, por acaso, o 5 aliás com o 1, não há com A ou não B fica com não B, com este não C, digamos, isto ia estar aqui sombreado, e o não B corto com o B fica com A, ou não C, ok? E este A corto com este não A e fico finalmente com não C. E por isso, esta demonstração, que se não tivesse lá o C, me conduzia à cláusula vazia, e esta demonstração, que se não tivesse o não C, chegava à cláusula vazia, consigo fazer as duas demonstrações. Bom, como ambas as demonstrações são feitas com subconjuntos, ok? Nós podíamos ter feito estas duas subdemonstrações a partir deste conjunto inicial, ok? Só sombreando o C e sombreando o não C. Bom, mas se nós conseguimos fazer estas demonstrações no conjunto inicial, quer dizer que do conjunto inicial nós conseguimos obter quer o C, quer o não C, e se conseguimos obter o C e o não C, basta resolvê-los e obter a cláusula vazia. Ok? Por conseguinte, só para recapitular, nós do conjunto S3 podíamos ter obtido, só para ver como isto era possível, do conjunto S3 fazíamos esta demonstração exatamente, ok? Por isso resolvemos o 4 com o 3, obtínhamos o não A, que era esta, depois o não A com o A obtínhamos o C, que era esta demonstração, ok? E agora vamos fazer esta segunda parte, que é do 4 e o 3 vamos repetir, enfim, isto não era necessário fazer, que será o passo que nós demos aqui. Depois obtínhamos o não B ou não C, com a resolução desta 7 com a primeira, com a 1, aliás, portanto o A com o não A. Depois obtínhamos o A ou não C, portanto o não B com o B, ok? Aliás, com o B aqui, ficávamos com A ou não C, resolução de 8 com 2, que era exatamente esta fórmula que aqui tínhamos, e finalmente o A com não A dava não C, que era esta segunda forma. Por isso, as duas demonstrações que nós fizemos aqui, que nos dariam a cláusula vazia, neste caso vamos dar a cláusula C e a cláusula não C, se nós mantivermos aqui o C e o não C. E por conseguinte, neste caso, podemos ver que as duas demonstrações podiam combinar-se e obter a cláusula vazia. Bom, por isso, basicamente, a regra é, aliás, a demonstração que faz é tentar provar que, aliás, tentar não, prova mesmo, que um conjunto com N cláusulas, com N mais 1 literais, ok? Nós podemos dividir esse conjunto
no conjunto de cláusulas que não tem o literal, um dos literais, o último, neste caso o C, será o x0. O x1 é o conjunto de literais de cláusulas que tem o C mais o x0. O x2 é o conjunto de cláusulas que tem os literais, o x0 mais os não Cs. Okay? Com estes dois subconjuntos nós conseguimos garantir que chegamos à cláusula vazia, se não tivesse lá o C, e tendo lá o C, nós obtemos o C e o não C, e por isso podemos concluir, podemos resolver um com o outro e obter a cláusula vazia. Okay? Nós temos a certeza que quer este conjunto, se não tivesse lá o C, quer este conjunto, se não tivesse lá o não C, tínhamos a certeza que os conjuntos eram insatisfazíveis, okay? Como vimos atrás, e se os conjuntos são insatisfazíveis, como têm n menos 1 átomos, okay? A hipótese de indução garantia que havia uma demonstração até à cláusula vazia, e essas duas demonstrações que eu fazia, quer num caso, quer no outro, podia combiná-las no conjunto inicial para obter a cláusula vazia. Ok? Bom, não sei se fui claro, provavelmente não fui, mas podem ver nos slides, podem ver os slides com alguma atenção para confirmar que estes passos todos demonstram que o conjunto, no fundo, que o conjunto é completo. Ok? E é digamos, este ponto que era importante. Nós, a partir desta altura, temos um conjunto, um sistema de inferência, que é o sistema de resolução, que só utiliza uma regra de inferência, que é a regra de resolução, e que nos permite garantir que se uma fórmula é uma consequência, neste caso consequência tautológica, porque não temos igualdade, se uma fórmula é uma consequência tautológica das outras fórmulas, ok? Então, nós podemos demonstrar essa situação através do sistema de resolução. Ok? O sistema de resolução é muito simples, só tem a regra de resolução, exige, no fundo, que passemos todas as fórmulas, quer a fórmula, as premissas, quer a negação da conclusão, passá-las para a fórmula CNF, mas isso já sabemos fazer isso, conseguinte, a partir daí, é usar mecanicamente aquela regra da resolução, eventualmente guiada pela heurística da resolução linear, que é pegar numa fórmula que nós temos a certeza que provoca a contradição, que é a conclusão, ou a negação da conclusão, e não alargar até chegar à cláusula vazia. Uma pergunta, professor. Diga. Por que nós temos a certeza que sem o C e não C no X1 ou no X2, nós conseguíamos chegar a uma contradição? Um momento só, deixa-me cá. Qual era a pergunta? Por que nós temos a certeza que eliminando o C nós íamos chegar a uma contradição? Porque a nossa regra, vamos lá ver, a nossa hipótese é assim, se o sistema com duas cláusulas, ou com dois literais, e que for contraditório, nós conseguimos chegar à cláusula vazia, então se o sistema tiver três cláusulas, por isso, duas mais uma, também conseguimos chegar à cláusula vazia. Ok? Por isso, se este sistema for contraditório, okay, que tem três literais, das duas uma, ou C é verdadeiro ou C é falso. Ok? Sim. Se o C for verdadeiro, esta fórmula é verdadeira, e por isso a contradição tem que ser nas fórmulas verdes mais a azul. Ou seja, tem que estar no X2. Se o C for verdadeiro, isto é falso, senão não adianta nada. Ok? E esse sistema, que são as fórmulas, vou chamar verdes, mais a fórmula azul sem o não C, só tem dois literais. E a minha hipótese de indução é que um sistema que tenha dois literais e que for contraditório, eu consigo chegar à cláusula vazia. Por isso, de certeza que eu vou conseguir chegar à cláusula vazia. Por outro lado, se o C for falso, a fórmula azul fica verdadeira, a fórmula vermelha fica só com o A, e por isso o sistema constituído por A ou B, A, não A ou B, não A ou não B, esse sistema é contraditório. Tem que haver uma contradição, não é? Senão o sistema, à partida, não era contraditório. Então, mas se há uma contradição, então o sistema sem o C só tem duas literais, que é o A e o B.
E a minha hipótese de indução é que todos os sistemas com dois literais que sejam contraditórios consigo chegar à cláusula vazia. Ok? Por isso eu tenho a certeza que pegar no verde e no vermelho sem o C, chega à cláusula vazia. Tenho a certeza que pegar no verde e no azul sem o não C, chega à cláusula vazia. As mesmas demonstrações que eu faço, se eu tivesse o C e o não C, a demonstração que me chega à cláusula vazia com o vermelho, em vez de chegar à cláusula vazia, chegava ao C. O C ficava lá, não é? As demonstrações com o azul, se eu lá tivesse o não C, ia obter o não C. Porque o não C ficava lá. E por conseguinte, as duas demonstrações que provavam que os dois subconjuntos eram contraditórios, se eu acrescentasse o C e o não C, acabavam por gerar, como estava aqui, não é? Acabava por gerar, num caso, o C, esta era a prova, que o conjunto verde, o X0, mais o conjunto A, sem o C, por isso quando o C é falso, este conjunto é verdadeiro, por isso aqui não vai haver contradição nenhuma. Por isso, neste caso, eu consegui provar a cláusula vazia, tendo o C, obtenho a cláusula C. No segundo caso, obtenho a cláusula vazia, mas com o não C, obtenho o não C. As duas demonstrações juntas, obtenho o C e obtenho o não C, e por conseguinte, posso cortar o C com o não C por resolução e obter a cláusula vazia. Tá bom. Obrigado, senhor. Ok? Ok. Mais alguma questão? Não. Ok, bom, então vamos ficar por aqui. Okay? Amanhã, então, vamos estender agora este sistema de resolução para o caso dos predicados. Dos predicados, por isso, dos quantificadores. Predicados com quantificação. Tá bom? Até, professor. Ok, então, É, até amanhã. professor.